Cada um de vocês sentado nesta sala, cada um de nós neste mundo, todos, tudo começa com a alma. Quando você estuda Chassidut, quando você aprende misticismo judaico, você aprende sobre o espiritual, sobre o esotérico, essa é a primeira coisa que você descobre. Tudo começa com a alma. O corpo vem em segundo lugar. Nós não pensamos dessa forma. Você acorda de manhã, primeiro sente o seu corpo antes de sentir a sua alma. Você sente fome, cansaço, todas as outras experiências humanas, experiências materiais. Depois você se concentra e diz: ok, Deus, devolva minha alma para mim. Porque essencialmente estamos no nível sensível. Somos seres humanos sensoriais que são consumidos pelos nossos sentidos, pelo que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos. A tal ponto que, se eu dissesse para você agora, como um exercício, feche os olhos e os ouvidos e prove, toque e cheire, mantenha os ouvidos um pouco abertos, porque você não vai me ouvir se não fizer isso, o que você acha que aconteceria com você? Então, inicialmente pensamos, eu simplesmente desapareceria. Não, você não desapareceria. Você descobriria o seu verdadeiro eu, o eu que não é estimulado pelos seus sentidos, porque você não precisa de olhos para se ver, não precisa de ouvidos para se ouvir, não precisa de olfato, paladar e tato para se experimentar. Isso é uma ponte que nos conecta e precisamos dela, é necessária para os relacionamentos. De muitas maneiras, pode-se até dizer que o Shabat é realmente um exercício de uma jornada interior, onde tentamos desligar essa estimulação o máximo possível, tanto quanto humanamente possível, porque no final das contas ainda estamos em corpos e tentamos experimentar essa voz interior. Toda meditação, todo exercício que você encontra hoje, mindfulness, todos esses me estão tentando fazer isso, criar um foco para viajar para dentro de si. Então, quando você sabe disso, que essa é a sua verdadeira essência central, pergunte a si mesmo, quanto você sabe sobre ela? Mesmo o corpo humano que tem apenas 1,5 metros, 1,80 metros de altura, aproximadamente 45, 70 quilos, não vamos passar disso, às vezes um pouco mais. Quanto sabemos sobre esse corpo? Então sabemos muito mais do que costumávamos saber, mas ainda existem mistérios. Pergunte a qualquer especialista, qualquer médico, qualquer cientista. O cérebro do tamanho da palma da nossa mão. Quanto sabemos sobre esse cérebro? E isso é apenas o cérebro físico. Quando falamos sobre a alma, sabemos muito, muito menos. E passamos a maior parte de nossas vidas, quando muito, estudando ciência, estudando o corpo, estudando o mundo físico, estudando a ciência do mundo físico. Mas quanto tempo realmente dedicamos para entender as dinâmicas e os componentes que formam a sua alma, que é o seu verdadeiro eu, a sua essência? Então, de certa forma, pode-se dizer que a Cabala e o Hassidismo, que é essencialmente a Cabala contemporânea, são o estudo da alma. É como quando você vai ao médico, faz uma tomografia, um raio-x ou outros tipos de exames do corpo para que possamos ver o que nos faz funcionar e, se houver algum problema, possamos descobri-lo e identificá-lo. Também existe algo chamado raio-x da alma. Então, quero analisar esse raio-x com um pouco mais de detalhes. Obviamente, cobrir isso de forma exaustiva seria difícil neste curto espaço de tempo, mas espero que seja o suficiente para despertar seu interesse a ponto de você querer se aprofundar e estudar mais sobre o assunto. Agora, muitos de vocês talvez já tenham estudado um pouco sobre isso e talvez conheçam bem, então não será apenas o básico do ABC, mas realmente uma investigação profunda sobre o que compõe você, os blocos de construção do seu próprio ser, ou seja, o DNA da sua alma. E existe um DNA real, só que não é físico. Assim como dizemos que o mundo é composto por muitos objetos diferentes e que eles, por sua vez, são formados por elementos, que por sua vez são compostos por moléculas, que são formadas por átomos e partículas subatômicas e subsubatômicas, e você pode continuar descendo por esse buraco de coelho e nem sabemos até onde isso vai. O mesmo acontece com a alma. Existe a expressão externa disso. E à medida que você viaja para dentro, pode chegar ao nível molecular, ao nível atômico e ao nível subatômico. E pessoas que realmente estão em uma jornada espiritual dominaram até certo ponto essa habilidade de ir mais fundo em si mesmas.
A verdade é que a oração verdadeira é uma jornada da alma. Não é apenas um serviço de lábios, não são apenas palavras e simplesmente pedir e suplicar a Deus pelas suas necessidades. É uma jornada para essas dimensões mais profundas. Por isso não é uma surpresa. Eu presenciei isso não com tanta frequência, mas vi judeus racídicos, rabinos sentados debaixo de um talit no Shabat por 6 horas rezando. Agora, leva muito menos do que 6 horas para ler todas aquelas palavras, entende? Basta ir a qualquer minyan comum, mas porque eles não estavam apenas dizendo palavras, eles estavam embarcando em uma jornada para esses lugares mais profundos e estados mais profundos de consciência. Então, vou dividir isso em algumas partes aqui. Primeiro de tudo, as dimensões da alma. Existem dimensões e você começa de fora e viaja para dentro, literalmente exatamente como acabei de definir, do subatômico, passando pelo molecular, pelo atômico, molecular, até chegar ao nível elementar. A mesma coisa acontece com a alma, que geralmente possui 5 dimensões, e talvez você já tenha ouvido falar delas. Vou soletrá-los em hebraico. Eles são chamados de Nefesh, Ruach, Neshama, Shaya e Yeshida. Então, o Midrash coloca da seguinte forma: a alma tem 5 nomes, mas isso, na verdade, significa 5 níveis, 5 dimensões. Portanto, externamente, no nível superficial, eles parecem sinônimos, mas quando você entende o que são, percebe que não são nada sinônimos. São dimensões diferentes, e vou explicar isso com mais detalhes. Então, vamos começar de baixo para cima, ou melhor dizendo, de fora para dentro. Existe o nível da alma quando alguém pergunta: o que significa estar vivo? Qualquer leigo, e com certeza um biólogo, um médico ou um cientista, dirá que isso significa que a vida é definida pelo fato de você estar respirando, os órgãos principais estão funcionando, o coração, a mente e e isso define a vida. Agora, isso não diz nada sobre a qualidade de vida, isso apenas indica que você está fisicamente vivo. Uma pessoa, Deus me livre, pode estar em estado vegetativo no hospital e ainda assim estar viva. Então, isso seria o que chamamos de vida biológica. Esse seria o primeiro nível de Nefesh, que é simplesmente existir e viver. Você é um organismo vivo. Depois, há o próximo nível, em que você não é apenas um zumbi, mas também tem uma vida emocional. Sentimentos. Você sente as coisas. Sabe, algumas pessoas andam por aí e dizem: sim, estou fisicamente vivo, mas me sinto morto ou meio morto. Me sinto como um zumbi, como eu disse. O que isso significa? Nenhuma sensação, não há sentimentos. Então, o próximo nível é Ruach, é a vida emocional. O terceiro é Neshama, a vida intelectual, que é quando sua mente está funcionando, sua mente está estimulada, sua mente está ativa. Às vezes sentimos emoções, mas você sente que sua mente está bloqueada. Esses são os 3 primeiros. Esses são o que chamaremos de dimensões conscientes da alma, a expressão consciente da alma. Depois vem mais 2, Shaya e Yetidá. Vamos chamar isso de superconsciente. Isso é chamado de forças transcendentais em ação, que não são exatamente tangíveis, no sentido de que você possa dizer: ok, está se expressando por meio da atividade intelectual ou emocional, ou, como eu disse, biológica, mas sim que você está lidando agora com algo mais transcendente. Aqui seria, por exemplo, qual é o sentido da sua vida, como eu discuti anteriormente. E, finalmente, Yeshidá seria o nível que representa o lugar onde você está, mais próximo da essência central de quem você é, como estar em paz consigo mesmo nesse lugar mais profundo. É a parte mais íntima da alma e sua conexão com sua fonte divina. E isso não é realmente experimentado de forma consciente, mas está lá. Acessar esse nível é, obviamente, muito mais difícil do que os primeiros níveis. Então, esses são parte do mapa, né? O mapa da estrutura geral da alma humana. Portanto, quando está escrito na Bíblia, na Torá, que Deus pegou um punhado de terra e o imbuiu, ele soprou nele energia divina, que é a energia divina do sopro divino. Ele realmente infundiu tudo aquilo que descrevi anteriormente. Então vamos voltar à analogia do compositor. Você verá 2 músicos diferentes tocando uma peça musical brilhante e, em um, soa inacreditável e no outro, soa apenas razoável. A mesma música.
Então essa mesma música pode ser tocada com diferentes níveis de alma, com diferentes níveis do que podemos chamar de kavana, intenção. Esse é um exemplo. Você pode apenas cumprir as formalidades, mas não está realmente vivendo todo o seu potencial. Resumindo, passamos pelos nossos dias, nossas vidas. No pensamento racídico, aprendemos que você não deve apenas comer uma refeição. Quando você está comendo, todos os 5 níveis da sua alma devem estar interagindo, o que significa que você não está apenas comendo para sobreviver e manter seu corpo saudável. Você também está ali para permitir que isso alimente seu lado emocional, seu lado intelectual e, em última instância, seu lado transcendente. Ou seja, isso infunde tudo o que fazemos com uma dimensão completamente diferente. Só de afirmar isso já muda a atitude de uma pessoa em relação à vida. Isso cria entusiasmo. Tudo o que você faz está transbordando, está cheio dessa energia potente da sua alma. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, eu sentei aos pés do Rebbe por muitos anos. Como você deve saber, esse era o meu trabalho. Lembrar das palestras do Rebbe no Shabat e nos feriados, reter, depois repetir e então publicar. Então, o que você experimentou? Você experimenta a alma em chamas. Quando você vê pessoas que dizemos que têm um brilho nos olhos, uma certa paixão, não é apenas uma paixão por grandes coisas. Cada pequeno detalhe ganha vida. Você sabe que quando ama alguém, até um leve toque é elétrico porque está cheio de neshama. Mas nossas vidas, voltando à minha piada inicial, nossas vidas muitas vezes são um tanto letárgicas. Podemos até cumprir as rotinas, mas quanta da energia, de tudo o que você tem dentro de si, está sendo realmente expressa? Então, quando você pensa nisso, essas 5 dimensões estão realmente aí, para que possamos acessá-las. E quando você vê uma pessoa que está realmente em pleno contato com o seu eu mais profundo, todos esses níveis da alma estão presentes em tudo o que ela faz, em cada momento e em cada ação. Agora, isso não significa que todos nós podemos alcançar esse nível de uma hora para outra. Mas quando você sabe que esse é o potencial, isso pode mudar as coisas. Então você pode se perguntar, em que nível eu estou? Estou no nível de Nefesh, no nível de Ruach, no nível de Neshama, no nível de Shayá, no nível de Yeshida? Só para dar um exemplo, vamos falar sobre amor, relacionamentos. De modo geral, falamos sobre 3 níveis de compatibilidade que vão definir a atração entre 2 pessoas. Um Shidduch, um 15º, como é o 15º de Ave, acho que é um exemplo apropriado. Um dos níveis é a atração física, o magnetismo sexual, algo que aproxima 2 pessoas. Esse é o nível de Nefesh. O próximo é a conexão emocional. Você pode se apaixonar pela imagem de uma modelo em uma revista e então conhecer essa pessoa e não sentir nada. Nada acontece. Não há sentimentos. Então, o próximo é a compatibilidade emocional. Sabe, existe um sentimento, algo recíproco, cuidado, sensibilidade, empatia. Depois vem a compatibilidade intelectual. 2 pessoas compartilham ideias, respeitam a opinião e a perspectiva uma da outra. Elas conseguem conversar, conseguem ter uma boa discussão. Agora, quando você pergunta às pessoas o que acha disso, elas dizem, se eu tivesse um dos 3, já estaria feliz. Espero que ninguém aqui diga isso, mas muitas pessoas dizem, 2 dos 3? Isso é um sonho. Ter os 3 de 3 nem é realista, sabe? Agora, esses são só os 3 primeiros níveis. Então, imagine um relacionamento que não seja apenas uma conexão física. Há pessoas que se conectam muito fisicamente, mas também têm dimensões emocionais e intelectuais. Esse é um relacionamento muito bom. No entanto, isso é só arranhar a superfície de um relacionamento. Depois vem o quarto, o Shayá, o que eu chamaria de compatibilidade espiritual. O que isso significa? Que 2 pessoas compartilham uma visão de vida. Que tipo de lar eles querem construir? Que tipo de filhos eles querem trazer ao mundo? Que tipo de vibração sentem quando alguém entra em sua casa? Qual é a energia? Que marca querem deixar no universo? Por que isso é diferente dos 3 primeiros? Porque os 3 primeiros estão sujeitos a mudanças. O quarto é realmente um elemento transcendente. Não se trata tanto de eu gosto da sua aparência, ou eu me conecto com você emocionalmente ou intelectualmente. Mas é aqui que ambos, é por isso que temos a chuppah,
o dossel em um casamento, porque o dossel está acima da noiva e do noivo. É transcendente. É uma conexão com o terceiro parceiro. Qual é o propósito da vida e como vamos contribuir para esse propósito? E Yetida é realmente reservada para a conexão mais íntima, onde duas pessoas se tornam como uma só. Yeshida significa unidade, unidade total. Nas palavras da Bíblia, na Torá, Vaivel Basher Aehad, Vahayal Vaser Eshad, onde homem e mulher se tornam como uma só carne, fisicamente, mas também espiritualmente, como o que chamamos de alma gêmea. Então, quando você pensa dessa forma, pode desenvolver toda uma série de workshops, e eu já fiz isso até certo ponto, ensinando as pessoas a aprimorar seus relacionamentos, primeiro identificando se é Nefesh, se é Ruach, se é Neshama, se é Shayah e Etida. E cada um deles você poderia... Sempre há espaço para melhoria e crescimento. Em um nível coletivo, esse seria o relacionamento geral que temos com Deus. E qual é esse relacionamento? Então, todos os dias do ano, nós rezamos 3 vezes ao dia. Você sabe por que 3? Corresponde a Nefesh, Ruach e Neshama, porque nós, em uma segunda-feira comum e nos dias de semana, podemos nos conectar aos 3 níveis conscientes: o biológico, o emocional e o intelectual. No Shabat e nos feriados, nós acrescentamos uma 4ª oração, ela se chama Musaf. Nós introduzimos o transcendente. Isso não significa que você não possa ter isso durante a semana, só não é tão proeminente. E uma vez por ano, quando rezamos 5 orações... Yom Kippur. Ótimo. Yom Kippur, a Neilá, a 5ª oração. E o que dizemos nessa oração? Todos os portões estão abertos. Não há limites. É uma conexão completamente unificada com a essência do divino e a essência da sua alma. Agora, isso não significa que essa Yeshidah não esteja pulsando dentro do seu peito neste exato momento. No entanto, é menos difícil de acessar. Você pode acessá-la. Todos os 5 níveis são acessíveis, mas a questão é o quão fácil é e quantas camadas você precisa lidar para chegar nesse lugar. E eu nem estou falando agora de todos os bloqueios, inibições, obstáculos, medos e inseguranças que até nos prendem a ponto de nem conseguirmos chegar ao primeiro nível do Nefesh. Então, se você realmente quer fazer isso de uma forma completa, também precisa olhar para si mesmo e se perguntar: você está sendo realmente uma pessoa conectada à alma? Eu estava apenas falando sobre alguém que já chegou à compreensão de que sua alma é mais importante do que seu corpo. E então você continua, você segue nessa jornada. A maioria de nós se depara com o desafio de pensar: espera aí, eu tenho necessidades físicas, tenho outras necessidades, tenho outras questões para lidar, preciso satisfazer as expectativas e exigências das pessoas e as percepções delas e assim por diante. E quantos de nós estamos lutando com os nossos demônios reais ou imaginários em nossas vidas? O que achamos que as pessoas pensam de nós e tudo o que vem junto com isso. Eu só queria fazer uma ressalva. Mas, por outro lado, uma pessoa que está em uma jornada da alma está lutando de uma forma positiva para subir essa escada, esses 5 degraus, e isso cada um deles é uma história completa por si só, um volume inteiro à parte. Estou apenas apresentando os blocos básicos de construção. Mas quero dar mais um passo, que é como cada um desses níveis se parece quando você aprofunda ainda mais. Mencionei antes molecular, atômico, subatômico. Quais são as chamadas partículas que definem cada um desses 5 níveis? Então, só para ampliar, no pensamento místico, cabalístico e racídico, ensina-se que tudo é microcosmo, macrocosmo. Tudo o que existe dentro de nós também existe em nível cósmico, ou seja, nos mundos ao nosso redor. É por isso que você encontra o conceito com o qual tenho certeza de que está familiarizado dos 3, 4 e 5 mundos. Ou seja, você tem de baixo para cima o mundo de Asiá, que corresponde a Nefesh, o mundo da ação, o mundo de Yetzira, que corresponde ao emocional, ao Ruach, o mundo de Beria, criação, que corresponde ao intelectual, Shah. E acima disso está o mundo de Atzilut, que é mais elevado, o transcendente, e acima disso está o que às vezes é chamado de Ain Sof, a realidade infinita, que corresponde ao Fala 2. Então você tem isso, como eu disse, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. E então, claro, todo mundo está familiarizado, ou eu presumo que você esteja familiarizado, com as 10 Sefirot. Como isso se encaixa aqui? As 10 Sefirot também são divididas em 5 categorias.
você tem o que é chamado de Shabad, Chagas, Nihi. Esses são acrônimos para as 10 faculdades ou partes das quais toda alma é composta. 3 intelectuais, Shabad, que é Nashama. 3 emocionais, que são Chesed, Gevurah, Tiferet, amor, reverência e compaixão. E então vem os últimos 4, que são os comportamentais. Netzach, Hod, Yesod e Malchut, que correspondem ao Nefesh, ao lado mais biológico. E de fato, um corpo humano, um corpo em si sem uma alma, não quero soar mórbido, mas isso é um cadáver. Quando uma pessoa está viva, você tem esses níveis de alma pulsando dentro dela, e todos eles são compostos de partes. Assim como um corpo precisa de nutrição, precisamos de comida, bebida, higiene, descanso, exercício. Uma alma também precisa de exercício, uma alma também precisa de nutrição. E quando você entende as partes que compõem a alma, então pode entender como nutri-la. Como você nutre o comportamental, agindo de uma forma que esteja alinhada com a sua alma. Recentemente tive uma ideia chamada de mergulhar no seu spa espiritual. SPA é um acrônimo para estudo, oração e ação. E aqueles que estão mais familiarizados com o texto saberão que esses são os 3 pilares sobre os quais todo o mundo se sustenta. Diz o seguinte: sobre 3 pilares o mundo se sustenta. E o mundo aqui significa tanto o mundo cósmico quanto o mundo microcósmico, que é cada ser humano. E quais são os 3 pilares? Torá, estudo, avodá, oração, que é o serviço do coração, avodá, shebalev, e fazer boas ações, bondade, ações. E o que são eles? Aí você tem neshama, ruach e nefesh. É o condicionamento cognitivo, o condicionamento emocional e o condicionamento comportamental. E podemos olhar para nós mesmos. Assim como eu disse antes, ao ir a um médico, também existe um médico da alma. E o que isso te ensina? Que devemos olhar para qual parte da sua vida precisa de uma imersão no SPA. Então daí vem o SPA. Estudo, oração, ação. Alguns de nós precisam de aprimoramento no nosso comportamento, outros no emocional, outros no cognitivo. A verdade é que todos nós precisamos de todos eles, mas você quer focar? Não sei se algum de vocês conhece um livro que escrevi, é para uma época diferente do ano, chamado O Guia Espiritual para Contar o Homer. São os 49 dias entre Pesach e Shavuot. E falamos sobre o refinamento do seu caráter. E sobre o que ele fala, Chesed de Chesed para Malchus de Malchus. Então eu escrevi um livro que define literalmente o raio-x da nossa estrutura emocional, o espectro das nossas emoções. Então, por exemplo, muitas pessoas, você sabe, são muito amorosas. Elas são muito amorosas. Então avalie o seu amor. O amor pode ser algo muito bonito, mas também, se você não sabe quando parar, algumas pessoas não sabem como parar. Restrição, agevurado chesed. É por isso que o nosso amor pode estragar alguém. Nosso amor também pode sufocar alguém, porque é um chesed sem limites. Então, quando você passa pelos 49 dias, você realmente tem a oportunidade de exercitar, de avaliar e então tomar as vitaminas espirituais necessárias que nutrem e aprimoram cada parte desse aspecto da sua constituição espiritual. Então você percebe com isso que se trata de um processo elaborado. Isso literalmente pode tomar conta de toda a sua vida de uma forma bela, tanto as 5 dimensões, quanto como elas são compostas e a constituição de todos os diferentes degraus, todos os diferentes passos de que falei. Então, na verdade, o ponto ao qual quero chegar é que tudo isso está acontecendo agora mesmo dentro de você. A maioria de nós provavelmente não está ciente, mas dentro de você existem vozes e forças esperando que você as alimente. E quando você de repente sente ou experimenta algum tipo de, digamos, ansiedade, medo ou insegurança, isso é sempre um sintoma de que sua alma está lhe dizendo que você precisa fazer algo a respeito. Assim como a dor. Não gostamos de dor, mas a dor é um sinal de alerta. É um sinal. Está lhe dizendo, faça algo a respeito. A alma não pode falar conosco em termos físicos, então ela se comunica em termos emocionais e psicológicos. Toda a ansiedade é a sua alma clamando, me ajude.
Não necessariamente um pedido de socorro, depende do nível de ansiedade, mas definitivamente é um chamado dizendo: eu preciso ser alimentada. Infelizmente, vivemos em um mundo onde não nos ensinaram a maior parte do que acabei de dizer. Então, além do fato de que nem entendemos nossas próprias vozes, também não sabemos como alimentá-las. Então, o que você faz quando uma pessoa está nesse estado? Bem, essa tem sido essencialmente a essência de toda a minha vida, de toda a minha vida. Eu cresci com isso. Uma vez que comecei a valorizar e continuei aprendendo a valorizar todo esse sistema interno, eu procuro ao máximo ajudar as pessoas a descobrirem primeiro onde elas estão e depois o que podem fazer, fazendo recomendações sobre diferentes vitaminas para a alma, exercícios para a alma, SPA da alma e toda a terminologia para nutrir, alimentar e cuidar da nossa própria essência, daquilo que nos faz funcionar. Então, sim, nós sabemos que existe um mundo de terapias, sabemos que provavelmente é uma indústria de trilhões de dólares que ninguém nem imagina. Especialmente se você incluir o lado farmacêutico disso, a medicina e como as pessoas se automedicam, então você inclui todos os vícios e todas as outras coisas com as quais as pessoas lutam para, de certa forma, aliviar sua angústia existencial, dor e solidão. Então, quero dizer, é basicamente, realmente, muito do que a vida é definida se a pessoa conseguisse acessar e alimentar essa parte da alma, quanto disso seria evitado? Quanto disso seria prevenido? Então, o que realmente precisamos é de uma revolução, para ser muito honesto, uma verdadeira revolução que não comece quando já somos adultos. Frederick Douglass disse: é infinitamente mais fácil criar uma criança saudável do que consertar um adulto quebrado. Se pudéssemos criar uma geração de crianças e ensiná-las sobre suas almas, e elas são naturalmente assim. Lembre-se, elas são almas naturais, porque as crianças, por natureza, são muito mais movidas pela imaginação, pelo idealismo, pelos sonhos. Somos nós que tiramos isso deles dizendo, isso não é prático. Sabe, nós os transformamos em matemáticos, em técnicos, ensinamos a como se virar e ganhar dinheiro neste mundo. Não estou tirando o valor disso, mas basicamente os transformamos de almas em corpos, em vez de alimentar suas almas férteis e sua imaginação fértil. Mas imagine se pudéssemos criar uma geração que se compreendesse dessa forma. Então, a medicina preventiva, a medicina preemptiva que isso criaria, quem sabe o valor disso. Mas quando enfrentamos um desafio, você tem recursos, você tem uma forma de analisar e dizer, um segundo, isso é uma questão de nefesh? É uma questão de ruach? É algo emocional? É cognitivo? É uma questão transcendente? Ou é uma combinação de alguns deles? E então, especificamente aprofundar para saber se é isso mesmo? Eu dei alguns exemplos, obviamente existem muitos mais, e todos eles vão te dar um retrato de como você é. Um dos meus grandes sonhos, já que estamos aqui, vou compartilhar, eles estão mapeando o genoma humano, certo? E se mapeássemos o genoma espiritual, realmente criar um mapa abrangente que nos desse o DNA de cada alma individual, para que você pudesse olhar e dizer, fazer certas perguntas pontuais e dizer, ok, aqui estão meus pontos fortes, aqui estão minhas fraquezas, aqui estão as coisas que precisam ser aprimoradas, aqui está o que precisa ser aproveitado. Como isso pode realmente criar uma mudança de paradigma na forma como nos enxergamos. De fato, um novo modelo psicológico que possa utilizar tudo o que já existe por aí. Isso é bom, mas ainda assim acrescentar essa dimensão que é o presente que Deus nos deu, o projeto que mencionei antes. O projeto da Torá, o projeto da sua alma, o projeto da sua psique, o que faz você funcionar. E quando você entende isso bem, pode literalmente transformar a sua vida. Assim como quando você faz um raio-x dos seus pulmões. Quero dizer, ninguém deveria precisar disso. Mas se você fizer um raio-x dos seus pulmões, verá que o médico colocará o raio-x na tela e, ao lado, um raio-x de pulmões saudáveis. Assim, você pode comparar e dizer, aqui há, Deus me livre, uma obstrução. Aqui há um problema. Por isso é fundamental ter uma imagem do chamado arquétipo essencial de como é um genoma espiritual saudável, e então você pode dizer, ok, agora onde eu me encaixo em relação a isso? E crescer em direção a isso para se tornar um ser humano muito melhor e mais saudável. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de inscrever-se e no sino de notificações abaixo para horas do melhor conteúdo judaico online.